Boa noite. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vem, Olhe a Vida. Estamos em comunhão com todas as famílias, com todas as situações tão difíceis que estamos enfrentando nesse tempo de Quaresma, nesse tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. Nós queremos reavivar com o nosso programa Vem, Olhe a Vida, que a vida sempre tem a última palavra, porque é o próprio Jesus. Então, que tenhamos uma boa noite, um bom programa que preparamos com muito carinho. E hoje nós temos aqui, para partilhar conosco, a irmã Irene Silva, ela que é a coordenadora da província Nossa Senhora Aparecida. Boa noite, irmã Irene. Boa noite, irmã Zeli. É sempre um prazer e uma alegria poder participar desse programa, né, tão bacana, Vem e Olhe a Vida. E nesse momento aqui contigo, a gente poder conversar coisas importantes da nossa vida. Sim, e hoje nós queremos partilhar com vocês um pouquinho mais da nossa congregação. Estamos num momento bonito, importante, final de sexênio, ou seja, a coordenação geral, que são uma equipe de irmãs, de 7 irmãs, que coordenaram esse período por 6 anos, termina o seu mandato e é o momento de fazer uma retomada de toda a vida, a missão da congregação e também da eleição de uma nova coordenação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, o que chamamos essa grande assembleia de capítulo geral da congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Muitas congregações têm também esses momentos especiais. Períodos são diferentes, o nosso é de 6 anos, tem congregações que são de 5 ou até de menos, mas o sexênio, como chamamos, é o que vai dar esse impulso, essa grande assembleia, dá esse impulso olhando novos horizontes, avaliando o que se fez e projetando um pouquinho, se possível, né, dentro da situação e do contexto que estamos, a projeção da missão, principalmente a nossa presença missionária pelos próximos 6 anos. Então, vamos agora dar a conhecer e conversar um pouquinho sobre o que é realmente para nós, irmãzinhas, um capítulo. Irene? Então, o capítulo, para nós, irmãzinha, é um acontecimento muito importante. Costumamos dizer que vai até para além a sua importância do próprio instituto, da própria congregação, é um acontecimento eclesial, é um acontecimento no espírito. E ele determina coisas muito importantes na vida da gente. Tem seus objetivos e suas finalidades. Uma das finalidades do capítulo da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição é garantir o carisma da congregação, a mente, os objetivos da fundadora, no que se refere à natureza, fins, espírito, a índole da congregação, bem como as suas sadias tradições. Também promover a permanente renovação da congregação, atualização do carisma. Avaliar a vida da congregação à luz do evangelho e do carisma em confronto com a realidade eclesial e social. Estabelecer metas, prioridades, horizontes para o próximo sexênio. Elaborar e rever estatutos, constituições, se for necessário. Deliberar sobre assuntos importantes na vida da congregação. Eleger, por fim, a coordenadora geral, o seu conselho, a secretária e a ecônoma. O capítulo a se realizar agora na nossa congregação será o 22º capítulo. Portanto, irmã, é de muita importância, você que nos escuta, é muito importante você saber isso sobre a nossa vida, né? Que o capítulo é para nós, irmãs, uma grande responsabilidade com a continuidade da missão e do carisma da congregação. Costumamos dizer também que é uma celebração pascal na nossa vida. Esse, irmã Irene, a importância se dá pela missão, não é? Desde Santa Paulina, com ela foi o primeiro capítulo, que a elegeu como superior ad vitam, ou seja, por toda a vida. Mas, no percurso da história, houve também umas situações em que ela deixou de ser, foi deposta, não é? Deixou de ser superiora geral e aí apareceram os demais capítulos, foram sendo realizados, e durante toda a nossa história, então, a cada 6 anos, a equipe é renovada. Ela é eleita uma nova equipe.
mas o grande foco, né, é todo esse processo de avaliação, de retomada, de objetivos, de metas, projetando também uma jornada a mais para 6 anos. E então, nós contamos com a oração de vocês, é isso que eu quero pedir. Orações, para que realmente nós, nesse tempo, possamos ter a serenidade, a tranquilidade também, de estarmos abertas à ação do Espírito, porque é Ele que vai mover a nossa ação, a nossa mente, cada irmã, cada coração, que está aqui representando outras tantas, né? Nessa representatividade, nós realizamos esse momento tão importante. O capítulo tem um lema e um tema, né? E nós temos também uma das irmãs que compuseram, né, o tema do nosso capítulo, que é Irmãzinhas, saiamos, a vida clama. Vamos escutá-lo agora. Irmãzinhas, saiamos, a vida clama, a vida clama. Irmãzinhas, saiamos, a vida clama, a vida clama. E é nesse sentido dos clamores da realidade, que a irmã Rita de Cássia vai nos contar um pouquinho as diferentes saídas vividas pela nossa fundadora Santa Paulina, desde o início, desde a sua migração com a sua família, da Itália até o Brasil, e onde foi realizado todo um percurso, um itinerário. A congregação tem esse valor como a itinerância, as saídas, constantes saídas. Todos nós realizamos em nossa vida várias saídas, mas a congregação, de modo especial, realizou e vive saídas missionárias. E é isso que a irmã Rita vai nos colocar agora de uma maneira muito bonita e que convidamos a que acompanhemos essa reflexão. Vem, olha a vida. Para ver é preciso sair, ir ao encontro, se deixar encontrar. Santa Paulina foi uma mulher de constantes saídas. Não apenas saídas geográficas, saídas de si mesma. Despojou-se totalmente para dar lugar aos prediletos de Deus. Sua primeira saída ocorreu no dia 25 de setembro de 1875. Com apenas 10 anos de idade, Amábile se despede da sua terra natal, Itália, junto com seus pais, irmãos, avós maternos e outras famílias, que imigram para o Brasil, mais precisamente para Santa Catarina. Após alguns anos de extrema dedicação ao cuidado para com a família, Amábile, com 25 anos de idade, decide sair da casa paterna. E ela vai, junto com sua amiga Virgínia, ao encontro da vida que clama. E aquela vida tinha nome, Ângela Lúcia Viviana, uma mulher doente, com câncer em fase terminal. E no dia 12 de junho de 1890, as três adentram aquele casebre pobre, de madeira, com a bênção de Deus e a proteção de São José. Na manhã de 11 de fevereiro de 1894, elas chegam a Nova Trento, saem da casa do casebre e vai para Nova Trento. Dá continuidade à sua missão no hospitalzinho, hoje conhecido como Casa Mãe. E ali elas dão continuidade à bela missão de amar e servir. No ano seguinte, 1895, recebe com muita alegria a aprovação, a primeira aprovação diocesana. E no dia 7 de dezembro do mesmo ano, ela emite os seus votos perpétuos, junto com suas duas companheiras de missão, e passa a ser chamada Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. No dia 1º de fevereiro de 1903, Irmã Paulina, ela é eleita superiora geral da congregação por toda a vida. E naquele mesmo ano, ela sai de Nova Trento, Santa Catarina, e chega a São Paulo, no Ipiranga,
no dia 22 de julho, para dar continuidade à sua missão, mas agora iniciando o Asilo Sagrada Família, com o objetivo de acolher órfãos, filhos de ex-escravos naquela época. Em 1909, com 44 anos de idade, Madre Paulina, ela é deposta injustamente do cargo de superiora geral. E no dia seguinte, ela é transferida da Casa Geral para Bragança Paulista, aonde permanece por 1 ano na Santa Casa de Misericórdia e 8 anos no Asilo São Vicente de Paulo. Foram 9 anos de silêncio, oração, união com Deus, cuidado para com os doentes e idosos, sem nunca, jamais falar e reclamar de nada ou de ninguém. Realmente, revestiu-se de humildade e fraternidade. Já em 1918, Madre Paulina é convidada a retornar à Casa Geral, onde permaneceu por 24 anos até a sua morte. Nesse período, ela foi presença e exemplo para as vocacionadas. Foi conselheira, visitou todas as comunidades da congregação, ajudou a fundar novas casas religiosas, cuidou das irmãs e doentes. Ela confeccionou flores e terços. Sua vida foi tecida pela fidelidade a Deus e a Maria. Quero ser toda de Jesus, servir-vos, minha querida mãe. E no dia 9 de julho de 1942, com 77 anos, Santa Paulina sai definitivamente da casa terrena para a morada de Deus, onde seu amado Jesus lhe preparou um lugar muito especial ao seu lado. Santa Paulina, ela continua em constantes saídas, através do carisma e espiritualidade da congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição e pela fidelidade e testemunhos de vida de suas irmãzinhas, que continuam saindo em constantes saídas, pois a vida clama. Irmãzinhas, saiamos, a vida clama. Então, como disse a irmã Rita, a verdade, as saídas vividas por Santa Paulina marcaram definitivamente a sua vida e a vida do início da congregação. Marcaram também a vida e fundamentaram essas saídas, não? Porque saindo foi encontrando novo, saindo foi se modificando também, abrindo-se a novas perspectivas, sem contar e sem desconsiderar também os desafios que as saídas provocam. E esse termo saída está sendo muito utilizado porque o Papa, nosso Papa Francisco, foi ele que nos chamou, nos alertou e nos convoca a muitas saídas. Verdade, Irene? Certo. Podemos até parafrasear o Papa Francisco, irmã Roseli, quando ele disse que prefere uma igreja acidentada, enlameada, ferida por sair ao encontro do seu povo, a uma igreja fechada, né? Segura nas suas estruturas. Então, nós também, irmãzinhas da Imaculada Conceição, fazemos preferência por uma vida religiosa em saída, uma vida religiosa missionária, itinerante, né? Aliás, isso está nas nossas origens, né? Nossa fundadora, Santa Paulina, ela não ficou só lá no pequeno lugar, estado onde ela iniciou a congregação, mas logo ela foi para muitos outros lugares, não é? Levando a boa nova, né? O sentido da aproximação, né? Com o pequenino, com o sofredor. Portanto, eu acho que esse tema ele é muito iluminador nesse nosso tempo de retomada, né? E para o tempo que nós
vivemos que está muito de acordo com o convite que a igreja, que o nosso Papa está nos fazendo continuamente, né? De sairmos, de nos aproximarmos, de irmos ao encontro daqueles que não chegam até nós. Temos também aí a iluminação do Êxodo, né? Do Deus que vê, que ouve, mas que também vem ao encontro do seu povo para socorrê-lo, para salvá-lo, para ampará-lo nas suas necessidades. Então, acho que fomos felizes quando decidimos, né, por esse tema, irmãzinha, saiamos, a vida clama. Exatamente. Lembrando também que o Papa nos convoca e nos leva a fazer aquilo que Jesus fez, não é? Em constante saída, indo e voltando, subindo montanhas, percorrendo caminhos da Galileia para a Judeia, para não sei onde, sempre em saída, caminhando em direção às comunidades, principalmente aos pobres, aos que... Então, em vários momentos, ele mesmo diz, é para lá que devo ir, não é? Convocando também seus discípulos a saírem, a não permanecerem só com aquele pequeno grupo, ou também dizendo, outros também precisam receber o anúncio da Boa Nova. Então, o nosso capítulo, ele, além do tema, Irmãzinhas Saiamos, nós temos aqui na tela, vocês estão vendo, essa logo que marca um pouco esse dinamismo, né? O lema que está aí escrito, Irmãzinhas, é uma convocação, mas quando dizemos Irmãzinhas, também estão incluídos todos os nossos colaboradores, FAMAPA, Família Mário Paulina, Instituto Secular, que também está envolvido nesse carisma e nessa espiritualidade. E o desenho, temos ali a réplica de um casebre, quem conhece o casebre lá em Nova Trento, um pequeno casebre, caminhos que se abram, pés que vão em direção a um novo sol, a novos horizontes. Então, esse foi o sentido dessa logo simples, mas profunda no seu sentido. E a vida clama, hoje a gente diz mais que clamores, a vida grita, são gritos, não é? De dor, de sofrimento, que não podemos ficar surdos, não podemos ficar alienados a esse clamor que escutamos nas diferentes realidades e nos diferentes países onde estamos. E há um outro refrão também que fala sobre essa iluminação. O lema do nosso capítulo é justamente tirado do livro do Êxodo. Eu vi a aflição, eu escutei os clamores e por isso decidi libertar esse povo. É o próprio Javé que fala, é a compreensão de Moisés diante da sarça ardente e diante do Deus que se revela e que nos convoca também a estarmos atentos, a estarmos muito dispostos e prestativos, né, para sair ao encontro da vida que clama. Escutamos esse refrão que fala muito desse nosso texto iluminador do nosso capítulo. Irmãzinhas, saiamos, saiamos, a vida clama, clama. Irmãzinhas, saiamos, saiamos, a vida clama. Venham ver a aflição do meu povo, ouvi seu clamor e desci para libertá-lo. Irmãzinhas, saiamos, saiamos, a vida clama, clama. Irmãzinhas, saiamos, saiamos, a vida clama. E nós vamos convidar o Rodinei. Rodinei é um dos nossos grandes colaboradores e ele vai agora partilhar conosco essa bonita reflexão sobre esse lema que acabamos de cantar, acabamos de escutar. Então, Rodinei, com você essa reflexão e também a importância desse momento estarmos iluminando o nosso capítulo com esse texto bíblico do livro do Êxodo. Olá a todos e a todas. Estamos aqui para conversar um pouco sobre o lema do capítulo geral, 22º capítulo geral da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. O tema do capítulo é Irmãzinhas, saiamos, a vida clama. Ou seja, revela a urgência da missão e também a necessidade de retomarmos e revivermos uma igreja em saída, uma igreja apostólico-missionária, aquela que está também onde a vida mais clama e mais pede. E o lema é tirado do livro do Êxodo.
uma das experiências mais profundas da história do povo de Deus, narrada no livro do Êxodo, e o lema tirado do capítulo 3, quando Moisés está na montanha de Deus, e lá ele recebe a revelação de Deus, dizendo, né, então daí sai o lema: eu vi a aflição do meu povo, ouvi seu clamor e desci para libertá-lo. Primeiro, é importante saber que Moisés sai da planície e vai à montanha. A relação entre montanha e planície é sempre uma constante bíblica, né? A planície é o local da missão, da nossa missão diária, representa o esforço, o trabalho, a messe, né? Onde a gente semeia, colhe, planta e cultiva. A montanha representa onde a gente se encontra com Deus. Então, na nossa missão, temos sempre, cotidianamente, a presença da montanha e da planície. E Moisés, então, está na montanha, e lá Deus é quem fala, né? Moisés, todos lembram, saiu do Egito, fugido, né? Foi para o deserto, lá encontra-se num poço, defende as filhas do pastor Jetro e acaba se casando com uma delas, e ele está pastoreando, ou seja, está em missão. E aí ele sobe a montanha e lá tem uma revelação. Deus fala de dentro da sarça ardente. A sarça ardente, na verdade, é o coração de Moisés que arde, pensando naquele povo que é escravo e sofre muito nas mãos do faraó no Egito. E Deus fala ao coração de Moisés, então, e diz que ele próprio, ele viu, ele ouviu a aflição, e ainda ele diz assim: eu conheço as suas aflições, eu conheço as suas angústias, por isso desci para libertá-lo e para fazê-lo subir. Então isso revela também o projeto de Deus. Deus é um Deus presente, Deus é um Deus que está conosco, está com o seu povo, ele quer o bem do povo e por isso ele está sempre aberto para que ele possa, que o povo possa perceber a sua presença. Então Deus não é um Deus insensível, que a gente precisa apelar para estar presente. Não, ele vê, ele ouve, ele conhece e ele desce, ele está presente, ele não está em qualquer outro lugar, senão junto com o seu povo. E de modo especial com aquele povo que mais sofre. Hoje nós vivemos uma aflição muito grande em toda a humanidade, que é essa questão da pandemia, que tanto aflige a muitos e a muitas. A pandemia é uma situação terrível para a humanidade, né? No Brasil já matou próximo de 300 mil pessoas, então o povo vive um sofrimento muito forte e precisa de fato desta presença, precisa sentir esta presença de Deus. As pessoas que testemunham a Deus, como o religioso, a religiosa, como o batizado, toda pessoa que assume alguma missão na igreja está comprometido com esse Deus que vê, né? E aí ele repete 2 vezes, eu vi, significa que ele, de fato, este ver é um ver comprometido, aquele ver que também, que sente, que se comove, que sente a aflição do povo e por isso está com o seu povo para libertá-lo. É ao mesmo tempo uma convocação, né? Isso acontece no livro do Êxodo e evoca o movimento missionário, e aí se liga com o nosso tema do carisma, né? Saiamos, a vida clama. Ou seja, no deserto a gente nunca constrói casa, a gente sempre faz tendas. Então essas tendas do deserto são aquelas presenças missionárias que nos levam a aqueles locais geográficos, existenciais, humanos, onde a angústia é mais forte, onde outras pessoas já abandonaram, e aí Deus está presente, Deus se revela, e é lá que nós encontraremos a Deus. Então, que a gente possa aprender deste lema do Êxodo, a força da vida, e nos deixarmos tocar pela proposta divina, pelo apelo de Deus, né? que brota do clamor do seu povo, daquele povo mais sofrido, aquele povo que mais precisa. O missionário, a missionária, aquele que está dedicado à palavra, que se dedica para fazer a missão, a vontade de Deus, é aquele que está pronto para despojar-se, para armar a sua tenda, permanecer até que o povo tenha reunido suas forças também e sua vontade de sair das situações de aflição, construir sua liberdade, construir sua vida, construir sua autoestima também, construir seus processos
de libertação, seus processos de saída para que a vida seja aquela que Deus quer para toda a humanidade, uma vida para todos e uma vida em abundância para todos. Nós precisamos então encarnar essa dimensão itinerante da missão, que é aquela que arma a tenda, permanece, mas está em permanente saída, em saída para ir ao encontro de Deus e com Ele estabelecer morada no coração das pessoas, no coração da sociedade e da humanidade. A humanidade hoje precisa de testemunhos de vida, de testemunhos de paz, de esperança, de comunhão. Num tempo em que é muito marcado ainda pela disseminação do ódio, do interesse próprio, da busca do interesse pessoal, da acumulação da riqueza. Deus pede que a gente possa abrir o nosso coração e construir uma humanidade mais igualitária, mais livre, mais humana, mais fraterna e mais amiga da vida. Então, que a gente possa, então, com este lema, aprender a itinerância missionária e aprender também de Deus a presença no meio das pessoas para servir. Isso, que bela reflexão. Creio que esse Deus tão presente, tão próximo, capaz de sentir a dor do povo, capaz de acompanhar, e esse mesmo Deus, essa mesma experiência desse Deus próximo, presente, que estamos também fazendo a nossa experiência nesse tempo de pandemia. Não perder a esperança, não perder a confiança, porque Ele está perto de nós. Assim como Moisés e outros fizeram essa experiência, o povo de Deus, nós também fazemos essa experiência. E queremos dizer para todos que nos acompanham que esse Deus é o mesmo Deus que nos acompanha hoje. Deus é fiel, compassivo, misericordioso. Possamos ter essa confiança e continuar esperando sim, com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, com toda a nossa confiança, que Ele está conosco, superando, dando forças para consolar, para nos solidarizar, para vencer mais essa etapa dura da pandemia. Então, vamos lá. O nosso capítulo também será iluminado por esse mesmo Deus, por esse Espírito do Senhor que nos acompanha. Por isso, no final desse sexênio, no final desse período, nosso coração se enche de gratidão. Gratidão a Deus, que nos acompanhou nesses 6 anos. Entre subidas e descidas, entre luzes e sombras, como costumamos dizer, Deus está conosco, esteve conosco e estará conosco. Há um refrão, iluminado também por um texto bíblico: até aqui o Senhor nos conduziu, mas daqui para frente também Ele não vai nos faltar. Então aqui queremos expressar nossa gratidão. Gratidão a todos que fizeram parte da nossa história. A Deus, ao povo de Deus e a muitas pessoas que conosco estiveram, irmãzinhas, colaboradores, leigos e leigas, que foram parceiros nessa caminhada missionária. Gratidão também, irmã Roseli, a equipe, você como coordenadora geral, mas as conselheiras, secretária e ecônoma, que incansavelmente colocaram em prática aquilo que o capítulo determinou para a nossa vivência missionária. Então, penso que realmente o nosso coração está muito agradecido, o coração de toda irmãzinha, acredito que aqui posso dizer em nome de todas, com um reconhecimento muito profundo pela vida que vocês dedicaram e doaram, incansavelmente durante esses 6 anos, Então, toda a animação, todo o incentivo, todo o crescimento, que a gente percebe, que aconteceu nesse sexênio que a gente, conclui com o próximo capítulo. Então, gratidão do fundo do coração em nome de todas as irmãzinhas. Também gratidão nossa a todas as irmãzinhas, sim, a todas as formas, porque sem vocês não teríamos feito nada disso, É gratidão a Deus que nos fortaleceu e fortaleceu a todas. Coisas aconteceram, atividades foram realizadas, muitas programações, e agora nós vamos recordar um pouquinho tudo isso. Através desse vídeo que nós vamos ver, da Rede Santa Paulina, em primeiro lugar, nós vamos ver todas as nossas unidades educativas, centro de terapia, espiritualidade, centro de hospedagem. Então, são 18 unidades
não é? Que estão a serviço da vida. E olhando agora a caminhada feita, quanto esforço, quanto empenho, quanta dedicação, quanta dor de cabeça vivida também, mas quantas pessoas que passaram por essas unidades e que foram acolhidas, assistidas, que receberam o apoio, a resposta à sua necessidade imediata, o acompanhamento. Então, acompanhe conosco esse bonito vídeo, que em 5 minutos recorre todas as unidades da congregação e o seu rosto missionário que celebramos e que agradecemos a Deus por esse trajeto, por essa itinerância feita, esse reinventar também diante da pandemia, que principalmente no ano de 2020 e agora no 2021, também muitas ações estão sendo feitas para ser reinventados. Esse vídeo foi feito antes da pandemia, por isso aí aparecem muitas pessoas, crianças, e os nossos lares e outras instituições em perfeita funcionamento em tempos normais. Mas conosco possamos juntos agradecer a Deus todo o bem realizado nesse período.
Sim, muita vida doada, muita vida perpassou todas essas estruturas, além das estruturas do carinho, da atenção, da acolhida. Mas também quero aqui ressaltar nossas comunidades inseridas. Nossas pequenas comunidades, que a grande e maior parte do nosso trabalho estão sendo realizadas nessas pequenas comunidades, inseridas em diversos países e vários estados aqui do Brasil. Muita vida doada, muita missão realizada. Neste sexênio, recorrendo assim, não dá para colocar em um vídeo, vamos dizer assim, tudo o que foi realizado. Muitas ações, assembleias, encontros, formação, capacitação, retiros. E também aprendemos, o ano passado, principalmente, de uma maneira online, encontrarmos com as nossas comunidades de irmãs idosas, celebrarmos com elas momentos bonitos, termos uma outra maneira de chegar até as irmãs, visitas virtuais. Ou seja, a parte online foi assim bastante importante para nós como descoberta e como possibilidade, como oportunidade de manter os nossos vínculos, de manter a nossa presença lá nas comunidades, de dialogarmos nossas dificuldades, de partilhar nossas alegrias. Gratidão, irmãs e formandas, por todo esse trabalho, por todo esse empenho, e tenho certeza que será renovado para o próximo sexênio. São muitos sonhos ainda que temos, né, irmã Roseli? O próprio tema, né, Irmãzinhas Saiamos, a Vida Clama, isso já é um grande sonho da gente permanecer nessa atitude de saídas, né? E aqui eu me lembro do Helder, que diz que ser missionário não é só devorar quilômetros, né? Essa saída, ela é física, sim, mas ela é também de decisão, né? De postura, de convicção da nossa consagração vivida em missão, né? Então, sonhamos muito, né? E que Deus nos dê saúde, né? Coragem, para que a gente possa, de fato, concretizar esses sonhos. Me veio aqui agora Filipinas, o sonho, né, da saída para Filipinas, numa experiência intercongregacional, né, para atender também o povo que lá se encontra, com certeza os mais sofridos. Então, é isso, nós continuamos sonhando, já sonhamos muito, vamos continuar sonhando, o capítulo vai ser um grande impulso, né, nessa nossa vida de missão, de itinerância e de saídas. Exatamente. A irmã Irene lembrava de Filipinas, o movimento em direção às experiências intercongregacionais está nos trazendo uma riqueza muito grande. Em tempos de pandemia, 2 irmãzinhas saíram para, junto com outras congregações, estarem nessa presença, marcada por um período de 3 meses, mas uma experiência intercongregacional. Filipinas é um sonho que já vem vindo tecendo de outros momentos. Ainda não foi possível justamente pela pandemia. Outro horizonte, outro sonho é junto aos refugiados, lá nas fronteiras de América Central. Chegaremos lá. Paulina estaria lá e ela estará conosco. Outros sonhos também dos projetos de leigos, missionários. Estamos também fazendo essa parceria cada vez mais profunda, mais arriscada nesse sentido de saborear a itinerância na insegurança, mas principalmente de estar com esse povo sofrido que clama. Então, só agradecer a Deus, que nos coloca sempre essas sementes de esperança no coração e que não deixa apagar essa chama que arde como em Moisés, de ver o seu povo libertado, de ver esse povo com saúde, com vida, com disposição para caminhar. Nessa mesma direção, nós temos já um sonho se realizando, né, nesse sentido da intercongregacionalidade ali no Peru, ali na Tríplice Fronteira, né, junto aos ribeirinhos, né, que presença linda, né, das irmãs lá, as 3 irmãs, né, junto das crianças, dos jovens, das lideranças, né, daquela igreja, né, tão necessitada de evangelização e de presença. Exatamente, a intercongregacionalidade, a interculturalidade, são desafios que cada vez mais se nos apresentam e temos que abraçar com toda a coragem, com toda a simplicidade. É dando da nossa pobreza. Não somos muitas, mas queremos partilhar o máximo possível da nossa vida na missão junto ao povo. Então, gratidão a todas as pessoas que fizeram possível esse caminho
nesses 6 anos. E contamos com a oração de vocês para que a congregação possa continuar a ser fiel ao carisma, fiel aos sonhos de Santa Paulina, atenta aos clamores de hoje, olhando para frente, olhando para novos horizontes e não deixando, pois, a chama da vocação, da consagração e da missão apagar em nosso coração. E aí atraindo outras pessoas para colaborar conosco. Outras jovens, leigos, leigas que queiram participar conosco. Hoje é dia 24 de março. Dia 24 de março, a América, principalmente a América Central, celebra Dom Oscar Romero, mártir, um grande missionário. Que o Senhor também possa suscitar em nossos corações essa esperança, essa opção clara pela saída, mas saída para onde? Saída com que objetivo? Muito claro, os mesmos caminhos percorridos por Jesus. Agradecemos infinitamente a sua presença, acompanhamento nesse momento, nessa noite, e vamos, logo em seguida, passaram várias fotos desses sexênios, fotos de diversos encontros, reuniões, assembleias, a missão que acontece. É claro que não vai contemplar tudo, mas é uma gotinha daquilo que experimentamos nesse ano, ou nesses anos de vida e missão. Irmã Irene, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença tão agradável e também por esse bate-papo tão gostoso, mas que também é cheio de Deus. Eu que agradeço, irmã Roseli, a oportunidade da gente poder conversar aqui entre nós, mas também com tantas pessoas que nos acompanham por meio desse programa Vem, Olhe a Vida. Irmãzinha Sayamos, também convido vocês, mesmo no tempo de pandemia, a vida clame. Cuide-se, tome a vacina, cuide da sua vida e da vida dos demais. A vida é muito importante e ela continua sendo um grande clamor, e o nosso olhar deve ser sempre um olhar em defesa da vida. O mundo podia viver sem aquela luz, e a marcha da história continuar. Outras vozes podiam fazer ecoar os clamores e as dores do povo, mas ela assumiu dos pobres a cruz. Seu amor foi maior, ela foi uma luz. Paulina, operária do pão partilhado, missionária da vida e do amor renovado. Em teus passos eu vejo o Cristo Jesus e o povo em busca de paz, em busca de luz, em busca de paz, em busca de luz. Naquele casebre um sonho de Deus nasceu, no colo do amor uma obra cresceu, a ternura acolheu do povo clamor, no ser daquela flor, seu amor fecundou de sentido a vida, foi pleno seu sim, amor sem medida. Paulina, operária do pão partilhado, missionária da vida e do amor renovado. Em teus passos eu vejo o Cristo Jesus e o povo em busca de paz, em busca de luz, em busca de paz, em busca de luz.
que caminhar nos seus ideais, acreditar. Todo sonho nasce como criança, seu encanto é sempre a esperança. Todo amor tem a graça e o eterno de Deus, seu toque é sinal humano dos seus. Paulinda, operária do campo artilhado, missionária da vida e do amor